Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora a 199 dias das nossas eleições presidenciais, que mudarão o rumo do nosso país. Mas não será um passeio muito fácil, não. Nós vamos ter que trabalhar bastante, conversar com o máximo de pessoas que a gente puder, compartilhar o máximo de informações que a gente puder, de canais, de vídeos como o do nosso portal, porque nós temos pela frente a maior empresa de comunicação da América Latina fazendo uma campanha diária subliminar a favor da reeleição do atual presidente. Você pode ficar com uma grande interrogação na sua cabeça, mas nessa abertura aqui do nosso encontro, eu convido você a refletir sobre a seguinte situação. Faz quanto tempo que você não vê nenhum bolsonarista chamar a TV Globo de globolixo? A Globo ficou boazinha? A Globo passou por uma mutação ou foi Bolsonaro que mudou? Será que as coisas estão em que pé nesse momento? E no plano internacional, o que está acontecendo, o que a gente pode dizer para as pessoas que a gente conhece que irá acontecer nas próximas semanas? Hoje, mais cedo, eu fiz uma live com o meu colega Rogério Anitablian, onde a gente conversou bastante sobre vários aspectos do que está acontecendo lá no leste europeu, na Ucrânia, Rússia, o resto do mundo. Enfim, se você não assistiu, clique lá, às vezes dá uma falhazinha no vídeo, mas o conteúdo está muito interessante. E se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo e você será muito importante nesse ano de 2022. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe e dê o joinha e os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, lembrando, para você que está no nosso clube de membros do Portal do José, é sempre legal renovar a sua inscrição, porque ela cai automaticamente. É legal você que está dando apoio aqui para o nosso espaço, para que a gente continue cada vez mais forte, cada vez mais chegando em outras pessoas, né? Muito obrigado a todos vocês e vamos em frente. Gente, hoje mais cedo, como eu disse a vocês, vou começar aqui do plano internacional, né? Eu conversei bastante com o Rogério Anitablian, que é um conhecedor de geopolítica muito interessante, ele tem visões muito bacanas, visões muito diferentes do que a gente vê pelos grandes veículos, né? Então, ele trouxe aqui algumas contribuições históricas, culturais, muito importantes para a gente compreender melhor o que está acontecendo lá fora. E eu tenho dito aqui para vocês, sem querer ser evidente, afinal de contas eu não sou, né? Que esse conflito irá terminar ou com uma rendição ou com uma coisa chamada acordo. Eu estou torcendo para isso? Não, eu estou apenas registrando, mas eu estou torcendo também para que a coisa acabe o mais rápido possível. Aliás, eu estava torcendo para ela que sequer tivesse começado. E as evidências são essas aqui, ó. Matéria que tem no jornal, né? O presidente da Ucrânia, Zelensky sinaliza desistir da OTAN. O presidente ucraniano diz que o país tem de admitir que não deve entrar. Puxa vida, você como uma pessoa responsável por alguma coisa, se você tivesse tomado medidas preventivas, essa situação não aconteceria. Gente, você que é dono de algum estabelecimento, você que tem responsabilidades, é uma coisa muito aflitiva você saber que determinada coisa na sua empresa pode estar colocando em risco a saúde de consumidores, dos seus funcionários, enfim, se você é avisado de determinada situação, você deve fazer o máximo de esforços para que a coisa não aconteça. Quando teve aquele incêndio lá na Boate Kiss, todo mundo que era dono de casa noturna, todo mundo que era dono de bares, restaurantes, ficou bastante apavorado, porque você se coloca naquela situação, você de repente é chacoalhado para você entender a sua responsabilidade de estar lidando com o público, lidando com uma série de pessoas. Então, às vezes isso falta de conhecimento, de noção para a pessoa que está fazendo um pequeno empreendimento, mas não pode faltar para quem é líder de um estado, para quem é líder de uma nação. A pessoa tem que estar cercada de conselheiros, de informações, para poder medir exatamente as consequências do seu ato. E nós estamos vendo agora, é uma situação muito ruim para o povo ucraniano. E toda vez que a gente tenta abordar de forma racional isso tudo que eu estou falando para vocês, pode parecer que a gente está tomando partido de um lado ou tomando partido de outro. Não, o meu partido aqui é a paz, o meu partido aqui é o Brasil, o meu partido aqui é a verdade, é a reflexão crítica e não simplesmente acompanhar toda uma massa midiática que joga as coisas numa direção e muitas das vezes essa direção está a serviço de interesses econômicos, a serviço de manipular a opinião pública para atender os seus interesses econômicos. Pois bem, então surgiu essa questão aí que não deveria ter sequer ter começado e hoje um jornal que é porta-voz do mercado, né, o Jornal Globo, saiu com essa matéria aqui
com o seguinte título: Ocidente deve apostar no caminho da paz. Para obter sucesso na negociação com Putin, será preciso lhe oferecer ganhos com o fim do conflito. A matéria, gente, de um jornal como esse aqui, nunca está divorciada do que entende o governo americano sobre a geopolítica no mundo. O jornal aqui, o jornal que eu me referi aqui, ele sempre foi uma espécie de porta-voz aqui no Brasil desses interesses. Então, quando eles sinalizam aqui que o Ocidente deve buscar um acordo, é porque a matriz já deve estar pensando nesse sentido. Apesar de eles estarem cada vez mais endividando a Ucrânia, jogando armas para a Ucrânia, para tentarem conter ali o máximo as tropas inimigas, as tropas invasoras, todos os analistas, todo mundo que você puder conversar, você vai ter a seguinte reflexão, que será uma luta inglória, porque há uma desproporção muito grande entre as forças e não é possível, sem uma ajuda, sem haver uma terceira G mundial, que essa situação toda caminhe para uma outra direção. Então, não tem como haver uma outra alternativa senão um acordo que poderá ganhar diversos nomes nos próximos dias ou próximas semanas, para que ninguém mais tenha esse tipo de sofrimento, né? Bom, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a campanha vai seguindo para cima e para baixo a favor de Bolsonaro. E ele vai dando as suas dicas, né? Gente, quando o Bolsonaro ele diz esse tipo de coisa aqui, Bolsonaro diz que Petrobras não colabora com nada e que poderia ser privatizada hoje. É como se a privatização da Petrobras pudesse baixar os preços dos combustíveis. É isso? Se colocar a maior empresa de petróleo da América Latina na mão de grupos privados internacionais, o preço aqui vai abaixar? Qual é a lógica dessa figura que está sentada lá à frente da presidência da República? Evidentemente, quando ele fala isso é música para os grandes grupos, os grandes conglomerados que têm em empresas como as organizações Globo, os seus parceiros principais no campo da mídia, né? E hoje um jornal vai repercutindo isso também. Tá aqui, ó. Acho que dá para vocês verem aqui, deixa eu ver. Vamos ver. A matéria diz: é uma empresa que poderia ser privatizada e eu ficaria livre desse problema. Petrobras é um problema para o Bolsonaro. Gente do céu. Se transformou em um clubinho que só pensa nele. É uma ignorância abissal, sem limite, né? Eu não vou nem me estender muito nisso. Os jornais vão mostrando uma realidade para a gente que não está sendo colocada pelos grandes veículos também. Se o povo não sabe, gente, a situação fica complicada, né? Acho que está dando para vocês verem a matéria. Inflação pesa mais sobre os pobres em 2022. Todo mundo está sentindo os preços no supermercado, o preço da carne, o preço do pão, o preço do combustível. E cadê o ministro da Economia, cadê o presidente da República? Falei com vocês que não precisam se pronunciar. O presidente da República trabalha muito pouco. Hoje ele teve um compromisso entre as 15 horas e 17h30, 2 horas e meia de expediente. O resto ele só faz campanha. Campanha, campanha, campanha. Ontem na Bahia, campanha, 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 paga com o nosso dinheiro. Fico o dia todo nessas confraternizações para inaugurar pedras fundamentais, contratos. Qualquer situação é pretexto para fazer alguma inauguração. E o discurso é um discurso eleitoral. É uma campanha descarada, uma campanha eleitoral que não ganha uma nota dos meios de comunicação, não ganha uma repreensão da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, enfim. É uma esculhambação total com o dinheiro do povo brasileiro. E aí, uma empresa que deveria estar nos informando das coisas que estão acontecendo, ela informa? Não. Nós não temos presidente da República, nós não temos um problema interno. Deixa eu diminuir aqui para colocar para vocês. O Jornal Nacional ontem, vejam como é que se faz uma campanha subliminar, mas que os especialistas em comunicação identificam. Perceba essa matéria aqui, a sequência que eu vou mostrar para vocês verem se está vendo a campanha ou não. Aliás, deixa eu tentar mexer um pouquinho aqui, só para vocês verem a cara do Bonner. Deixa eu ver. Opa, deixa eu mexer aqui que está dando um reflexo. Pronto. Vamos lá. Fala, Bonner. A seguir, o Banco Central americano sobe a taxa de juros pela primeira vez em mais de 3 anos. O Banco Central americano, hein? O nosso não falou nada. O problema é com eles lá, com os norte-americanos. Na pandemia, aumentou o número de trabalhadores brasileiros que pediram demissão. Brasileiros pediram demissão, né? Trabalhar estava muito complicado, né? Pediu demissão para ficar vagabundeando. Deve ser isso, né? Vamos ver o resto da matéria aqui. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros pela 9ª vez seguida.
A Selic passou para 11,75% ao... Gente, o que significa isso todo mundo já sabe, né? Aumento do seu cartão de crédito que você paga, aumento dos valores das parcelas nos crediários, enfim. Todo tipo de dívida que você tiver que for rolada, você vai pagar muito mais despesas, as tarifas públicas, tudo acaba tendo um impacto do aumento da taxa de juros de uma maneira geral. Os impostos que a gente paga e por aí vai. Então, eles estão anunciando aqui que a taxa Selic subiu 1%, né? Chegando a 11,75%, avisando que já em maio subirá mais 1%. Veja a desproporção. Mas na chamada, você se lembra que o problema era o Banco Central norte-americano? Vamos acompanhar. Um ano e atingiu o maior nível em quase 5 anos. A alta anunciada hoje foi menor do que a de fevereiro. Mas o Copom avaliou que as incertezas externas aumentaram substancialmente com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e que a inflação no Brasil está acima da meta. E ainda sinalizou que vai voltar a elevar a Selic em 1 ponto percentual em maio. Não é só o Brasil. Os bancos... Não, né? Nós estamos aqui num miséria total, né? Um país totalmente desagregado, um país na miséria, mas não é só aqui, né? O Boni já está dando... E aí você vai escutar as pessoas conversando, a situação está ruim. Não, mas não é só no Brasil. Ele está vendo ali o desresponsabilizador do governo, o desresponsabilizador do presidente da República e do ministro da Economia. Isso é um problema que está lá fora. Mas reparem a proporção do problema lá fora e aqui dentro que eles estão dizendo quase que a mesma coisa inevitável, né? Vamos lá. Os centrais de muitos países aumentaram os juros para desestimular o consumo numa tentativa de segurar a inflação. É verdade, o consumo aqui no Brasil está um negócio impressionante. Nós estamos com um consumo aqui exorbitante. Você está gastando muito no supermercado, combustível, todo mundo comprando à torta e à direita, todo mundo trocando eletrodoméstico. O consumo aqui no Brasil está lá em cima, né? Todo mundo tá barato, a carne está barata, o frango está barato, tudo barato. Então o consumo está lá em cima, tem que dar mais uma freada, né? Vamos lá. Juros são um remédio contra preço subindo. A dúvida é qual a dose de que cada país precisa para manter a inflação sob controle. Hoje o mercado financeiro esperava notícias de 2 bancos centrais, o nosso e o dos Estados Unidos. Pela primeira vez desde dezembro de 2018, o Fed, o Banco Central americano, subiu a taxa por lá. A alta agora foi de 0,25 ponto percentual, colocando os juros na faixa que vai de 0,25% a 0,5%. Gente, então os juros subiu nos Estados Unidos para 0,5%, 0,5%, nem 1%. Aqui no Brasil está 11,75%. Veja quantas vezes mais os juros subiu aqui no nosso país, na economia totalmente fulminada por Paulo Guedes e seus cúmplices, os seus sócios, né? E a matéria vai seguindo. % ao ano. Parece pouco, mas já mexe com o dinheiro que circula pelo mundo inteiro. Bom, vocês podem perceber que a voz da apresentadora é uma voz feminina, uma voz suave, né? Quase te explicando assim, meu amigo, você está sendo assaltado, você está com muitas dificuldades, mas faz parte da vida. Enfim, por enquanto nada de presidente e nada de ministro da Economia. Sempre uma situação fatalista que vem de fora para dentro. E quando isso não é explicitado para o povo brasileiro, diante da verdade que está acontecendo, do assalto que nós sofremos aqui pela economia destrambelhada, comandada por esse governo, a gente tem a desinformação. Mas vamos acompanhar aqui um trechinho, vamos lá. Vai, fala, meu filho. Opa, cadê o mouse aqui? Opa, vem aqui. Gente, o programa não é editado. Mas simplesmente pelo fato de que hoje, no mundo desenvolvido, ele começa a ter taxas de retornos melhores. Economias do mundo todo sofrem do mesmo mal, a inflação. Algumas causas são iguais, como o aumento do preço das matérias-primas. Gente, a matéria vai o tempo todo explicando por que você está sendo assaltado, por que você está sendo roubado. Quase 15 minutos de matéria. Vamos pegar outro trecho aqui, vamos lá. FGV diz que o Banco Central fez uma escolha. A prioridade do Banco Central agora é no controle da inflação. A alta de juros, ela busca, por meio da Selic, desincentivar o consumo das pessoas e estimular a poupança. Então, meu amigo, você vai deixar de comprar a carne, vai deixar de comprar o frango, o seu saco de cimento, para fazer poupança. Você vai deixar de se vestir, você vai deixar de fazer qualquer coisa, você não vai comprar uma geladeira nova, mesmo que a sua esteja toda quebrada, porque você vai colocar o dinheiro na poupança, não é hora de comprar a geladeira. Vê se faz sentido esse tipo de
engodo, né? E a coisa vai indo mais à frente. Aí depois eles vêm com mais pílulas doces para nós. Vamos lá. De 2014, foram 542.685. Aí falando já de pessoas que perderam emprego e como isso não é tão grave. 5 pedidos de demissão. No começo da pandemia, muita gente foi demitida, elas tinham conta para pagar. E aí, nesse primeiro momento, entre receber nada e receber alguma coisa, né, elas acabaram procurando esses empregos de receber alguma coisa. Então agora, num segundo momento de crise, né, as pessoas elas tentam se reinserir no mercado recebendo o que elas recebiam antes, né, de acordo com suas qualificações. E o segundo ponto, porque tem pessoas que estão procurando um outro estilo de vida, empregos melhores, muito por conta do trabalho. Né? Realmente a situação no Brasil está assim, né? Você larga teu emprego para conseguir um emprego melhor, está até sobrando emprego, né, para cima e para baixo. E não só no Brasil. Nos Estados Unidos, o fenômeno batizado de grande renúncia. E não é só no Brasil. Sempre não é só no Brasil. Então, se tiver acontecendo algum problema no Paquistão, no Haiti, em Cuba, na Venezuela, na Argentina, na Ucrânia, em qualquer lugar sempre haverá uma explicação para a situação desastrosa que esse governo está jogando o povo brasileiro. Mas o jornal segue em diante. Não, o nome do Bolsonaro e do Guedes não foi citado uma única vez no Jornal Nacional e dificilmente será daqui para frente, porque a campanha está muito direta e descarada. E nesse período, a informatização de vários serviços acabou criando oportunidades no mercado de trabalho. A máscara... Gente, que país é esse, né? Esse país é maravilhoso, o país que a Rede Globo está mostrando. Vamos pegar aqui outra matéria aqui. Isso tudo no jornal, né? Quando um jovem ele estuda mais, ele se qualifica, ele entende melhor o mundo ao seu redor, ele fica mais preparado, ele não só tem um aumento significativo de renda, no futuro isso transforma a vida dele, da família, mas também isso acaba aumentando a produtividade do país. Quer dizer, aí dando incentivo, né, meu amigo? Você está com teu filho em casa, teu filho está sem emprego, você está no sufoco danado. Não tem problema, manda ele se qualificar. A qualificação vai ajudar o Brasil, vai ajudar ele, né? Gente, é quase que uma lavagem cerebral subliminar. E aí você vai encontrando as pessoas nas ruas, você vai conversar sobre a nossa política econômica interna, ele vai dizer exatamente isso que ele viu no telejornal, que as coisas estão acontecendo no mundo. E aí sumiram os bolsonaristas chamando a Globo de Globolixo. Agora é a Globoluxo, é a Globo que está ajudando o Bolsonaro. De uma forma bem descarada, porque ele fala para os seus grupos, para os seus guetos, e a televisão que fala para outros guetos, outros públicos muito mais abertos também, legitima tudo aquilo que está acontecendo contra o povo brasileiro. Doidos para pegarem as empresas públicas brasileiras mais lucrativas na América Latina e abocanharem também para terem seus dividendos que eles o tempo todo ficam batalhando para aumentar cada vez mais às custas do sacrifício do povo brasileiro. A gente tem que denunciar isso, gente. Temos que salientar todos os dias e chamar a atenção das pessoas que não existe mais matéria nos telejornais à noite que não sejam matérias para justificar a situação que está acontecendo, para viabilizar a campanha de Bolsonaro em 2022. Vamos ficar atentos e vamos trabalhar, gente. Não é para a gente baixar a guarda, não. Vamos conversar com as pessoas. Obrigado por você estar aqui. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva e vamos seguir em frente. Tchau!